Olá, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Juliana Silva Alves. Eu curso Pedagogia na Universidade São Judas Tadeu, no período noturno, no campus da Moca. Eu estou no 5º semestre e eu faço parte do projeto LEJA. Ele é coordenado pela professora Cristiane Simões. Bom, esse não é meu primeiro vídeo, é o meu segundo vídeo. No primeiro eu falo um pouco sobre a história da EJA aqui no Brasil. E neste eu vou falar um pouco sobre as práticas de alfabetização adequada aos adultos. Vamos lá! Para que os estudantes da EJA aprendam a ler e a escrever, nós, como professores, precisamos respeitar algumas especificidades e é necessário promover 4 situações didáticas, sendo a primeira, leitura pelo professor, a segunda, leitura pelo aluno para aprender a ler, a terceira, produção de texto oral com destino escrito e a quarta, que é a última, escrita pelo aluno para aprender a escrever. Os professores não devem utilizar os mesmos métodos com as crianças e com os adultos. É preciso levar em consideração as especificidades do grupo em que está o processo de alfabetização. Então, nós professores, nós não devemos utilizar os mesmos, vamos supor, livros destinados para as crianças com os adultos. Com a educação de jovens e adultos, que é a EJA, é essencial trabalhar com a leitura e a escrita, mas não como nos anos iniciais, que é o ensino fundamental, para não motivar a desistência desses jovens e adultos. Como eu havia dito sobre os livros, acaba desmotivando esses alunos e fazem com que eles desistam, porque como eles acabam sendo tratados como criança, por ter material destinado à criança, desmotiva esses alunos. Ainda que se encontre bons materiais do MEC e pelas secretarias estaduais e municipais do nosso país, muitos docentes utilizam livros destinados às crianças. Isso acontece devido ao despreparo destes educadores durante a sua jornada universitária, pela indiferença feita pela faculdade. Então, a gente pode dizer que tem muitas faculdades por aí que, quando chega a disciplina EJA, é meio que jogada de escanteio. Não prepara o educador e quando o educador chega na sala de aula para lecionar para jovens e adultos, ele não sabe como fazer, porque ele não teve o preparo essencial pela faculdade. A verdade é que os estudantes da EJA não devem ser tratados como crianças, pois eles não são. Estes alunos possuem vivências, uma grande bagagem e isso deve ser levado em conta. Quando se está lecionando na EJA, é necessário escolher palavras, textos, músicas de acordo com a realidade do cotidiano destes educandos. Por exemplo, a grande maioria das mulheres cozinham, então é legal levar receitas. Quando você leva uma receita, a grande maioria das mulheres, como cozinham, elas têm uma noção. Elas sabem que, primeiramente, vão estar os ingredientes em cima
e o modo de preparo vai vir logo a seguir. O que pode acontecer é uma pequena confusão. Por exemplo, às vezes está escrito 2 xícaras de farinha. E algumas dessas pessoas pensarem que é 2 colheres. As mulheres acabam tendo uma facilidade maior porque elas cozinham, então elas sabem que não é 2 colheres de farinha de trigo, são 2 xícaras para o bolo poder dar certo. Então, como é algo que faz parte do cotidiano delas, é super válido levar receitas para estar trabalhando com a sala toda. Um outro exemplo é se você tiver alunos que trabalham como pedreiros. É de grande benefício para eles que sejam levadas palavras como tijolos, areia, cimento e textos do mesmo tema, porque assim eles acabam tendo uma facilidade maior, porque é algo que está na realidade deles, no cotidiano deles. E no geral, nós podemos trabalhar palavras com objetos que são encontrados no cotidiano, como carro, uma casa, ônibus, geladeira, fogão, cama e mais uma centena de palavras. Os tipos de textos mais legais para se trabalhar na EJA são as parlendas, as fábulas, receitas, poemas e textos literários. Todos esses gêneros devem ser utilizados com o intuito de despertar a curiosidade dos alunos. Quando você trabalha com a parlenda, com os alunos da EJA, é muito bom, porque as parlendas normalmente são conhecidas por todo mundo. Dá para trabalhar a parlenda, o professor imprime várias para sua turma, recorta cada linha e forma duplas, uma pessoa que tem um pouco mais de facilidade e outra que não tanto. E assim, pedir para que eles formem a parlenda. Então, o professor ele lê primeiro a parlenda e depois pede para que essa dupla construa a parlenda, né? Coloque na ordem certa. É super válido e eles gostam bastante e eles acabam tendo uma facilidade maior de aprender. Algo que é extremamente necessário quando você é professor da EJA, para você ter o êxito do grupo, é você sempre ser transparente com os seus alunos. Sempre estar falando sobre as estratégias que você está usando e explicar os motivos que o levaram a organizar aquelas determinadas atividades. Assim, os alunos da EJA não irão pensar que o que está sendo ensinado não faça sentido para eles. Como eu falei, é super válido, é melhor trabalhar com coisas que eles tenham vivência, que seja parte do cotidiano deles. Bom, vou ler a leitura pelo professor. É meio óbvio. A leitura é quando o professor lê um texto para seus alunos. Estes textos devem ser diversos. Lembrando que primeiro é legal trabalhar os textos com os conteúdos de acordo com a realidade e o cotidiano dos seus alunos. E de acordo com o desenvolvimento, conforme eles forem se desenvolvendo, começar a variar e levar novos tipos de textos, como os literários, porque eles são mais complexos. Levar textos informativos, jornais, revistas e entre outros. É interessante também levar livros que são de leitura mais longa e ir trabalhando capítulo a capítulo. Então, você pode separar um livro maior e ler 2 capítulos por dia e assim continuamente. Não só na EJA, mas para toda a leitura se realizar, é super válido e recomendado conhecer o que irá ser lido para a sua classe.
Então, ler antes o livro que você quer passar para sua turma, apreciar o material, para que assim a leitura seja um momento de prazer, seja prazerosa para todos. Ao final dessa leitura, o professor pode estimular uma roda de conversa para que os ouvintes, os alunos, possam expressar suas opiniões sobre o que foi lido para eles. É importante propor a leitura diariamente, para que os alunos aprendam as características dos diversos tipos de gêneros textuais e consigam opinar e realizar críticas. O segundo é a leitura do aluno para aprender a ler. É onde entra bastante a receita, por exemplo, pois é preciso trabalhar textos conhecidos de memória, deixando o aluno confortável para o erro e frisar que é lendo que se aprende a ler. Por isso a afetividade é muito importante, para ter esses momentos de descontração, falar para o aluno que ele pode sim estar errando, que é normal, que é a partir do erro que ele vai aprender. Então é lendo que ele vai aprender a ler. É importante propor esses tipos de atividades alternados aos dias de atividade de escrita. Assim, o aluno aprende como funciona o sistema de escrita. O terceiro é a produção de texto oral com destino escrito, que seria quando os próprios alunos narram um texto e o docente, o professor, reproduz na lousa. Então, os alunos vão estar falando e o professor vai estar escrevendo na lousa tudo aquilo que está sendo dito sobre o livro. Muitos ainda terão vergonha e receio e acabam não participando. Então, é preciso que o educador aponte algumas questões para estimular as perguntas e todos da sala deem suas respectivas opiniões. Quanto mais à vontade o aluno se sentir na sala, mais envolvido ele vai estar com as atividades que forem propostas. É importante propor diversas vezes na semana para que os alunos aprendam a estrutura textual, como organizar as ideias de um texto e como é a transcrição da linguagem oral para a linguagem escrita, porque como eles vão estar falando e o professor transcrevendo na lousa, assim eles conseguem ter esse tipo de percepção. O 4 é a escrita pelo aluno para aprender a escrever. É quando o aluno escreve os textos de memória. Também entram as receitas, as parlendas. O professor deve explicar que não é uma cópia e pode sim ter erros, pode escrever errado. Afinal, eles estão em processo de aprendizagem. Como muitos vão ter vergonha, eles vão querer realizar uma cópia. E não é isso que a gente quer. Nós, como os professores, não queremos que eles façam uma cópia. E que pode sim ter erros, é super normal, todo mundo erra. E é errando que você vai aprendendo. É importante propor esse tipo de atividade alternado com as atividades de leitura. O aluno é quem determina quantas e quais letras irão ser utilizadas. E aí ele acaba aprendendo mais sobre o sistema de escrita. Bom, com esse vídeo e com o que foi explicado, a gente viu que o professor ele deve ser totalmente claro e transparente com o seu aluno. Bom, o professor ele deve explicar o motivo pelo qual ele está dando aquela atividade, fazendo aquela atividade naquele determinado momento, para o aluno não achar que tudo aquilo é besteira, para que ele não desista. A afetividade é muito, muito, muito importante. Fazer com que os alunos se sintam à vontade em sala de aula, fazer com que eles se envolvam na atividade,
trazer eles para eles terem o gosto de estar dentro da sala de aula e saírem satisfeitos no futuro com o seu processo de aprendizado, sabendo ler e escrever. Bom, é isso. Esse foi o meu segundo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para esclarecer algumas dúvidas, alguns dos processos de aprendizagem da EJA, adequado, né, para os jovens e adultos. E é isso. Até o próximo vídeo.